Continuando, estamos no QAP para mais um mega encontro aqui da nossa disciplina. Estamos estudando o Manual de Polícia Judiciária Militar, esse novo documento que vai ser o campeão de questões nas provas do CRS, né? As próximas provas do CRS. Já abrindo aqui o nosso slide, porque nós não podemos perder tempo. Apresentando aqui os slides para vossas senhorias. Na última aula, nós falamos da deserção propriamente dita, a instrução processual da deserção, né? E aí nós paramos aqui nesse slide aqui com a contagem da deserção. Já passamos o bizu para os senhores. Pega o dia da falta, soma mais novo. A 0 hora desse dia vai estar consumado o crime de deserção. Padrão? Vamos começar a falar aqui dos casos assimilados da deserção. Muita gente acha que só existe um tipo de deserção, né? Que é aquela que o militar vai embora, dá tchau pro serviço, né? Ganhou na Mega Sena e sumiu no mundo, tá? Essa aí é a deserção clássica, a deserção que nós conhecemos como a deserção propriamente dita. Porém, existem outros tipos de deserção. Vários outros tipos de deserção. Inclusive, tem deserção que nem tem contagem de prazo, tá? Inclusive, tem deserção que nem tem contagem de prazo. É o que nós chamamos de casos assimilados, tá? Deserção, os casos assimilados da deserção, tá? Esses casos assimilados da deserção estão previstos aqui no artigo 188 do Código Penal Militar, padrão? Casos assimilados à deserção estão previstos no artigo 188 do Código Penal Militar. São também espécies de deserção, tá? Constituem ainda casos assimilados ao crime de deserção comum, incorrendo nas mesmas penas militar que. Então, são circunstâncias específicas, tá? Essas três primeiras aqui, tá? Essas três primeiras aqui, A1, A2 e A3, dos incisos 1, 2 e 3 do artigo 188 do Código Penal Militar, a contagem é a mesma, tá? Não tem diferença da contagem. O que muda é o referencial para a contagem. Na deserção propriamente dita, na deserção por excelência, o nosso marco referencial é o dia da falta. Eu verifico o dia da falta, a 0 hora imediatamente posterior àquele dia, eu começo a minha contagem e pronto. Aqui, o referencial da contagem é diferente. Os incisos 1, 2 e 3 têm um referencial diferente, tá? Enquanto na deserção propriamente dita é falado, né, questão aqui, ó, mais de 8 dias, e aqui a gente vê os casos assimilados à deserção, a nomenclatura que se dá aos crimes, né, dos casos assimilados, dentro de 8 dias, dentro de 8 dias, dentro de 8 dias. Fenícia, tem diferença? Não tem diferença. Esse mais de 8 dias, na prática, vai ser a mesma coisa desses três aqui. É a forma de escrever que mudou. Percebam, na deserção propriamente dita, o militar não deixa de se apresentar por mais de 8 dias. Dentro dessas hipóteses aqui, em até 8 dias ou dentro de 8 dias, também não tem crime. Aqui, dentro em 8 dias, também estamos diante do período de graça. Eu vou consumar o crime na hipótese do inciso 1, 2 ou 3 quando eu chego no nono dia. Mesma coisa, tá? Embora tenha uma grafia diferente, embora esteja escrito de forma diferente, a forma de fazer a contabilização, a forma de se contar é a mesma. O que muda é o referencial. Percebam. Na primeira hipótese, o militar estava trabalhando normalmente, trabalhou na sexta-feira, o militar da administração, por exemplo. Trabalhou na sexta-feira, na segunda-feira ele não se apresentou. Já estava trabalhando normalmente, não se apresentou na segunda. Ficou mais de 8 dias sem se apresentar. A 0 hora do nono dia, consumou-se o crime de deserção. Aqui nós temos circunstâncias especiais, mas a contagem é a mesma. Percebam, no primeiro caso aqui eu tenho, ó, não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou de férias. Findo o prazo de trânsito ou de férias. Então, a primeira hipótese, fim do prazo de trânsito ou de férias.
Segunda hipótese, quando termina ou é cassada a licença ou agregação, ou é declarado estado de sítio ou estado de guerra. E a próxima, tendo cumprido a pena. Como é que é essa lógica aqui, senhores? Na primeira hipótese, da deserção propriamente dita, o militar está lá trabalhando e por algum motivo ele não volta mais para o serviço. 188, inciso 1, primeiro caso assimilado de deserção. Ele está num período de trânsito. Trânsito, aquele período que a gente tem lá no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, né? Você terminou a conclusão de curso, terminou, por exemplo, o CFS, se apresentou na unidade, o seu comandante te deu trânsito, te deu 16 dias de trânsito. Ou então, você está de férias. Você está cumprindo seu período de férias. Vou passar férias onde? Vou passar férias em Roma. O militar foi passar férias em Roma. Ou tirou o prazo de trânsito de 16 dias, vou aproveitar esses 16 dias, vou passar uns dias, 16 dias lá na Europa, lá em Roma. Percebam, a lógica vai ser a mesma. O que muda é o referencial. Qual que é o referencial? Olha, ele estava no período de trânsito, 16 dias de trânsito. Na segunda-feira, pela manhã, foi dada a ordem para ele se apresentar. Olha, fim do período de trânsito, na segunda-feira, dia 1º, às 8h30, você apresenta aqui na unidade. Ou então, você está de férias, as suas férias encerraram, e na segunda-feira, 14 horas, você está escalado no serviço operacional. Ocorre que nessa hipótese, ou de trânsito ou de férias, o militar não se apresenta, o militar não retorna. Ele terminou o prazo de trânsito dele, ou terminou o prazo de férias dele, ele não retornou. Ele foi fazer um tour na Europa e falou: Olha, eu arrumei um emprego aqui, vou ganhar 3 vezes mais do que eu ganhava na polícia, eu não vou voltar. Eu não vou voltar, eu vou ficar por aqui. Percebam, o cômputo é o mesmo. O dia que ele deveria se apresentar após o trânsito, ou o dia que ele deveria cumprir o seu primeiro dia de serviço pós-férias, vai ser o dia referencial. Aqui eu dei o exemplo da segunda-feira. Então, a segunda-feira, quando encerra o expediente dele, inicia-se a contagem do prazo da deserção. Mesma coisa. Se esse dia aqui, na segunda-feira, é dia 1º, que se termina o prazo de trânsito dele, ou que termina as férias dele é dia 1º, eu acrescento mais 9 dias, a 0 hora do dia 10 está consumada a hipótese de deserção, na hipótese assimilada do inciso 1 do artigo 188. Não muda. O que muda é só o dia referencial para contagem. Terminou o período de trânsito, terminou o período de férias, aquele dia que é o dia que ele deveria se apresentar é o dia referencial. Esse dia referencial é como se fosse o dia da falta do serviço. Aqui, da mesma forma, ele faltou o serviço, mas ele está voltando de trânsito ou voltando de férias. Não muda a contagem. Da mesma forma, não muda a contagem aqui no 2. Aqui, eu estou diante de uma hipótese em que termina ou é cassada a licença, ou ele está agregado e a agregação é cessada, ou que é declarado estado de sítio ou de guerra. Essa hipótese de estado de sítio ou de guerra não é muito nosso dia a dia, não. Agora, essa hipótese de licença é bem provável que é possível de acontecer. Terminou a licença do militar, terminou a licença do militar no domingo, na segunda-feira ele deveria se apresentar para o serviço. Ele não se apresentou. Pronto, inicia-se a contagem a partir da data em que ele deveria retornar às atividades. Mesma coisa. Essa 3 aqui, tá? Ela parece estranha para a gente, olha. Tendo cumprido a pena, deixar de se apresentar dentro do prazo de 8 dias, né? Fica estranho isso aqui, né? Mas imaginem, é porque quando o militar ele cumpre uma pena, geralmente ele cumpre essa pena dentro do estabelecimento militar. Então, terminou de cumprir a pena, automaticamente ele está ali no estabelecimento militar, né? Ele se apresenta no estabelecimento militar. Aqui seria, pode a gente imaginar um militar que está cumprindo pena fora do quartel, em uma outra, um outro tipo de penitenciária, e após
ter cumprido essa pena, não se apresenta ao quartel em até 8 dias. Então, ele tem até 8 dias para se apresentar, tá? Período de graça, normalmente. A hipótese é como se fosse período de graça. Mas no nono dia, tá? A 0 hora do nono dia em que deveria se apresentar após cumprir a pena, né, está consumada a deserção na hipótese assimilada. Essas três hipóteses aqui, muito tranquilas, tá? É só o referencial que muda, tá? Essa hipótese aqui fica estranho para a gente entender, mas imagine que o militar está cumprindo uma pena, uma penitenciária comum, e não se apresenta. Para nós do estado de Minas Gerais, imaginar isso é extremamente complexo, né? Porque se ele é militar, ele vai estar em uma penitenciária militar, vai estar num quartel da Polícia Militar, por exemplo, né? Mas a estrutura é a mesma. A hipótese mais comum de se acontecer é a do inciso 1 e a do inciso 2, especificamente no tocante à licença. Agora, olha que interessante, senhores, nós temos aqui o inciso 4. O inciso 4, a deserção assimilada do inciso 4, ela não tem tempo, tá? Então, nesse tocante aqui, eu vou pedir para os senhores muita atenção, tá? Muita atenção nisso aqui, porque essa deserção aqui não tem prazo, tá? Essa deserção aqui não tem prazo. Ela não tem esse período de graça, ela não tem isso de 8 dias. Então, muita atenção nessa deserção aqui. Muita atenção nessa deserção. Por quê? Porque vejam bem, consegue a exclusão do serviço ativo ou situação de inatividade, criando ou simulando incapacidade. Imagine um militar que, por exemplo, consegue burlar o IPSM, por exemplo, consegue burlar o IPSM, consegue burlar todos os médicos, consegue burlar toda a junta médica, consegue burlar todo o processo de forma a conseguir provar por A mais B que ele não tem capacidade para exercer o serviço. Não tem capacidade, tá? Está incapacitado para exercer o serviço. Seja uma incapacidade física permanente, seja uma incapacidade mental permanente. Tá? Uma hipótese ou outra. Ele simula que está incapacitado mentalmente ou ele simula que está incapacitado fisicamente. Ou fisicamente ou mentalmente. E ele consegue ir para reserva remunerada por incapacidade física ou mental, por exemplo. Imagine que, após determinado período, a instituição perceba que, na verdade, ele tem capacidade para o serviço. Surgem vídeos dele, suponhamos que ele simula que está numa situação de tetraplegia. Simula estar em uma situação de tetraplegia e por esse motivo tetraplégico e por esse motivo consegue ir para a reserva remunerada. E aí está na reserva remunerada, recebendo os seus o proporcional, né, da carreira, né, se for em razão do serviço, está lá recebendo o percentual total ou não, a depender da situação fática, mas suponhamos que surge, por qualquer motivo, uma prova de que esse militar está ali andando, está dançando, está numa aula de forró, está lá reformado, é, reformado por incapacidade física, mas está lá numa aula de forró, está lá, todo final de semana está no forró, alguém filma esse militar. E esse fato vem ao conhecimento da administração militar. Nesse sentido, a administração militar, né, a partir do dia que se toma conhecimento dessa situação, a partir do momento que se toma conhecimento dessa fraude, dessa incapacidade, tá? Esse militar, esse é o marco referencial para que esse militar se apresente para o serviço, tá? Inclusive, a própria norma, tá? Ela fala isso, tá? Aqui, a explicação do item 4 nem consta aqui no Manual de Polícia Judiciária, não vou entrar no mérito, mas aqui não tem essa questão do prazo, tá? Então, 5 anos depois que o militar está na inatividade por reserva remunerada, incapacidade física permanente, a administração militar toma conhecimento dessa simulação. Toma conhecimento dessa simulação. Neste momento, a gente pode falar que
inicia-se o marco referencial da deserção assimilada. Por que eu chamo esse item 4 de deserção assimilada? Porque pensem comigo, tanto na deserção propriamente dita, quanto na hipótese do 1, do 2 ou do 3 do 188, nós temos a hipótese do militar que não se apresenta ao serviço. É o famoso deu as costas para a bandeira, né? O militar foi embora, tocou o F para a administração militar e foi embora. Tá de férias, tá de trânsito, tá agregado, caçou a licença dele, foi declarado estado de sítio, foi declarado estado de guerra, cumpriu a pena e, literalmente, cagou para a administração militar. Não se apresentou para o serviço, não cumpriu com as atribuições inerentes a ele enquanto militar. Então, a gente tem aí a hipótese de deserção assimilada. Aqui, o militar faz o mesmo. Ele dá as costas para a bandeira. Ele deixa de cumprir aquela missão que é típica. Ele deixa de cumprir as obrigações enquanto militar. Ele simulou uma incapacidade. Ele ficou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos afastado do serviço, simulando uma incapacidade. Aqui, ele também deu as costas para a bandeira, ele também deixou de cumprir as suas funções. Mas, aqui nessa hipótese, não tem a questão dos dias. Esse marco referencial aqui vai se dar no momento em que se descobre, se toma conhecimento de que ele estava, deixou de exercer suas funções, deixou de cumprir as suas obrigações militares, deixou de cumprir o seu juramento, simulando uma incapacidade física ou mental, ok? Da mesma forma que ele também deixou de cumprir sua obrigação, mas aqui ele o fez criando ou simulando uma incapacidade. Padrão? Então, são os casos assimilados da deserção. Nós temos ainda a deserção por evasão ou fuga. Essa deserção por evasão ou fuga está prevista lá no artigo 192 do Código Penal Militar. Ela consiste em evadir-se do poder da escolta ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo nessa situação de fuga por mais de 8 dias. Então, toda pessoa pode fugir? Olha, isso é um direito constitucional. O próprio STF já falou que é direito da pessoa fugir, que ela não é obrigada a ficar lá para ser presa, é direito dela fugir. Olha, mas olha, se você é militar, se você se envolveu em uma situação criminosa, você pode fugir, mas apareça em até 8 dias. Porque se você deixar de aparecer por mais de 8 dias, você vai ser enquadrado na deserção por evasão ou fuga. Mais uma espécie de deserção que o Código Penal Militar traz. Eu tenho a deserção propriamente dita, eu tenho o inciso 1, 2 e 3 dos casos assimilados, eu tenho a hipótese de deserção por incapacidade, né? Aquela em que você simula uma incapacidade que te leva à inatividade. Eu tenho a deserção por evasão ou fuga. Evadir-se do poder da escolta, né? A gente teve recentemente alguns casos, né? De militares que evadiram do quartel onde estavam presos, né? Evadiu. Se não aparecer em até 8 dias, vai ser a hipótese de deserção por evasão ou fuga, né? Quem acompanhou aí recentemente, teve militar que fugiu da penitenciária militar, tá? Fugiu do quartel onde ele cumpria pena. Ele tem 8 dias para se apresentar. Se não se apresenta, aqui o marco referencial é o mesmo. O marco referencial é o dia que ele foge. O dia que ele foge. Então, do dia que ele foge, né, eu faço a contagem da mesma forma, tá? E no 9º dia está consumada a deserção por evasão ou fuga, ok? Então, essa consiste em evadir-se do poder da escolta ou de recinto de detenção ou de prisão, ou fugir em seguida à prática de crime para evitar prisão, permanecendo nessa situação por mais de 8 dias. Padrão? Então, o Manual de Polícia Judiciária vem me falar, olha, assim como na deserção comum, a circunstância descritiva de tempo é primordial para a caracterização do crime nos casos assimilados, com exceção do inciso 4, tá? E na deserção por evasão ou fuga. A principal diferença é que, para definir o marco inicial da contagem de tempo,
que é a falta injustificada, deve ser levado em consideração. Na primeira hipótese, fim do prazo de trânsito de férias. Segunda hipótese, do dia que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou que é declarado estado de sítio ou de guerra. O dia que termina o cumprimento da pena ou o dia da evasão ou fuga, ok? Ou o dia da evasão ou fuga, tá? Com exceção do inciso 4, todas as hipóteses eu tenho a questão do período de graça de 8 dias. Meia-noite do nono dia está consumada a deserção, seja a deserção propriamente dita do 187, seja a deserção do 192, seja a deserção do 188, 1, 2 ou 3, que são as que nós chamamos de hipóteses de deserção assimilada. Padrão? Show! Nós temos ainda a deserção especial. A deserção especial não abarca muito a nós, policiais militares estaduais. Essa deserção especial, ela é bem mais voltada para os militares das Forças Armadas, tá? Seria muito difícil a gente imaginar a deserção especial para nós, policiais militares estaduais. Por quê? Porque ela está prevista lá no artigo 190 e ela fala em deixar de se apresentar no momento da partida do navio ou aeronave de que é tripulante ou do deslocamento da unidade ou força em que serve. Nessa modalidade de deserção, não há o chamado período de graça e é irrelevante a contagem de prazo para a caracterização do delito, tendo em vista que o crime se consuma com a partida do navio ou aeronave, ou com o deslocamento da unidade ou força sem que o tripulante desertor tenha se apresentado. Para a gente imaginar um policial militar estadual praticando a deserção especial, seria uma hipótese muito específica, extremamente específica, pouco aplicável para nós policiais militares na prática, policiais militares estaduais na prática, tá? Mas temos essa hipótese aqui, ela é mais para as Forças Armadas propriamente dita, né? Para a Marinha, para a Aeronáutica, tá? Consuma-se a deserção no momento em que o navio de que ele é tripulante ou a aeronave de que ele é tripulante deixa o local, né? Parte, o navio ou a aeronave parte, deixa o local, está consumada essa deserção especial. Padrão? Então, nós vimos aí os diversos tipos de deserção. São questões típicas de prova, questões que provavelmente poderiam ser mais cobradas em direito penal militar, em processo penal militar, mas que são trazidas aqui no bojo do Manual de Polícia Judiciária Militar, trazendo alguns conceitos explicativos. O Manual de Polícia Judiciária Militar, ele traz muitas definições da lei penal propriamente dita, da lei processual propriamente dita, justamente para dar um encaminhamento didático das ações a serem executadas. E é justamente isso que vem a trazer aqui, das diligências para se localizar o desertor. Ele vem trazendo de forma objetiva os tipos de deserção e como se consuma essa deserção, para que você, sabendo quando é a hipótese do crime de deserção propriamente dito, a hipótese do crime de deserção propriamente consumado, você vai ter que diligências? O que a autoridade de polícia judiciária militar deve fazer quando se tem a hipótese de deserção? A gente já viu que tem a questão da parte de ausência, tá? A gente tem alguns procedimentos que devem ser feitos, um processo que deve se dar, principalmente na hipótese da deserção propriamente dita, a deserção comum, ok? E aí o manual vem trazendo algumas informações relevantes para a gente. Olha só. Não há mais a previsão legal para a realização compulsória das diligências necessárias para a localização e retorno do ausente à sua unidade, no período compreendido entre a formalização da ausência e a consumação da deserção. Portanto, isso aqui é relevante demais, senhores, principalmente para quem é mais antigo aí, quem teve conhecimento de alguém que desertou, né? Não há previsão legal de juntada do termo de diligências de localização do ausente aos autos da IPD, nem mesmo a necessidade de realização dessas diligências. Ou seja, o cara está ausente. Não precisa ficar procurando ele, não precisa ir atrás dele, não precisa, tá?
Então, não há previsão legal de juntada do termo de diligências de localização do ausente aos autos da IPD, nem mesmo a necessidade de realização dessas diligências. Muito importante isso aqui. Isso aqui é questão, certeza que isso aqui é questão das próximas provas do CRS, ok? Por outro lado, embora a lei não exija mais a realização de diligências para a localização do militar ausente, isso não obsta que a administração pública, à luz das circunstâncias do caso concreto, desenvolva medidas preliminares para esclarecer os motivos da ausência do militar ou até mesmo para lhe prestar eventual assistência. Às vezes, o militar não aparece, fica 1, 2, 3 dias sumido, e fala assim, alguma coisa aconteceu. Às vezes o militar está sequestrado, às vezes o militar está morto, às vezes o militar está numa situação de depressão, de suicídio, tentativa de suicídio. Então, embora não há previsão legal de que sejam feitas diligências para se juntar aos autos, isso não inviabiliza que a administração militar tente localizar o militar justamente porque o militar pode estar em uma situação de vulnerabilidade necessitando de algum tipo de assistência, ok? Então, é justamente isso que o manual fala. Dos trabalhos da IPD. Na apuração do crime de deserção, a rigor, não é instaurado inquérito policial militar, IPM. Senhores, questão nata de prova. Isso aqui é questão nata de prova. Ó, na apuração do crime de deserção, não é instaurado, de novo, não é instaurado IPM, mas sim IPD, que também é um procedimento de polícia judiciária militar realizado na fase pré-processual. Isso aqui, senhores, cara, marca isso aqui, dê atenção nisso aqui, printa essa tela para que você olhe para ela o tempo inteiro antes de fazer a sua prova, que isso aqui é questão nata. Na apuração do crime de deserção, não é instaurado inquérito policial militar, mas sim IPD, que também é um procedimento de polícia judiciária militar realizado na fase pré-processual. Encarregado da IPD, em regra, poderão ser delegados apenas aos oficiais da ativa, tá? Oficiais da ativa. Encarregado do IPD, apenas oficiais da ativa. Muito importante isso aqui. Todavia, a IPD é uma exceção a essa regra geral, haja vista que a legislação processual castrense foi muito clara ao afirmar que o encarregado da EPD deverá ser superior hierárquico do militar ausente, podendo, para tanto, ser praça especial ou graduada, ou oficial da corporação, nos termos do parágrafo 3º do 256, combinada com o inciso 1 do 2693, todos do Código de Processo Penal Militar. Então, regra geral, as atribuições de polícia judiciária militar são específicas para oficiais da ativa. Contudo, porém, entretanto, todavia, a IPD pode ser realizada por superior hierárquico do militar ausente. Logo, a IPD pode ser realizada por praça especial ou graduada. Então, você, sargentão de polícia, pode ser encarregado de uma IPD? Pode, desde que você seja superior hierárquico do militar desertor, ok? Informação extremamente importante que se a pessoa não tiver estudado com antecedência, ela pode incidir em erro, errando isso aqui, achando que está certo. A regra é: atribuições de polícia judiciária militar são de competência de oficiais da ativa. Contudo, entretanto, porém, todavia, a IPD é uma exceção a essa regra geral, de forma que praça especial, praça graduada, desde que seja superior hierárquico do militar desertor, pode ser encarregado do IPD. Questão de prova nata. Senhores, essa lâmina aqui, esse slide aqui, é questão nata de prova. Printa aí.
Printou? Printa isso aqui. Isso aqui é questão certeira de prova. Em 2024, as provas que cobrarem Manual de Polícia Judiciária Militar vão cobrar esse slide aqui. Escuta o que eu estou falando. Vão cobrar esse slide aqui. Beleza? Muito, 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 muito importante mesmo a informação trazida aqui. Ok? Peças que compõem a IPD. Os autos da IPD poderão ser compostos pelas seguintes peças. Autuação. Então, as peças, vamos lá, as peças que podem compor a IPD. Autuação, despacho instaurador da IPD, parte de ausência, termo de inventário, termo de juntada, parte de deserção, termo de deserção, ofício de remessa do encarregado da IPD ao comandante. Então, são os autos que vão compor a IPD. Autuação, despacho instaurador da IPD, parte de ausência, termo de inventário, termo de juntada, parte de deserção, termo de deserção e ofício de remessa do encarregado da IPD ao comandante. Procedimento da IPD. Se desdobra em vários procedimentos sequenciais que serão devidamente abordados no decorrer do presente subitem. Então, procedimentos sequenciais. Primeira coisa que tem na IPD, autuação. O que é autuação? A autuação é a capa do IPD, ok? Então, a autuação é a capa do IPD, sendo, portanto, sempre a folha 1 do procedimento instaurado. Então, a autuação é a capa do IPD, portanto, a folha 1 do procedimento. O militar responsável em lavrar a autuação será o encarregado da IPD, que preencherá o modelo referencial. Tem, dentro do Manual de Polícia Judiciária, vários modelos referenciais que a gente não aborda aqui por questões óbvias, né? Os modelos referenciais são referências para se fazer um procedimento administrativo, né? Militar, tá? Aqui a gente está trabalhando só com o cerne da questão, cernes de prova, tá? Com a mesma data em que vier a receber o despacho instaurador da seção administrativa da sua unidade ou seção equivalente. Próximo ato, despacho instaurador da IPD. É a formalização da delegação de competência de Polícia Judiciária Militar do comandante ao encarregado da IPD, que pode ser praça especial ou praça graduada, desde que superior hierárquico do militar desertor, conforme se depreende o parágrafo 1º do 7. O despacho instaurador será sempre a folha 2 do procedimento. Aqui, frase extrema, verdadeira. Frase extrema, verdadeira. O despacho instaurador será sempre a folha 2 do procedimento, sendo elaborado pela seção administrativa ou seção equivalente e repassado mediante recibo ao encarregado da IPD. Temos o modelo no nosso Manual de Polícia Judiciária Militar. Próximo documento, parte de ausência. É a comunicação formal de que foi iniciada a contagem dos dias de ausência. Nós já vimos quando se dá a parte de ausência. O militar responsável em lavrar a parte de ausência será o comandante de companhia, chefe direto ou autoridade equivalente do militar ausente, que remeterá a referida peça processual ao seu comandante de unidade. Senhores, vocês têm noção da quantidade de questão de prova que a gente já viu aqui? Vocês têm noção? Isso aqui é mais uma questão de prova. É muita questão de prova que tem no Manual de Polícia Judiciária. Tem que estudar e tem que estudar muito bem isso daqui. Então, o militar responsável em lavrar a parte de ausência será o comandante de companhia, chefe direto ou autoridade equivalente do militar ausente, que remeterá a referida peça processual ao seu comandante de unidade, tá? Temos também o modelo referencial aqui dentro do Manual de Polícia Judiciária Militar. Termo de inventário. Levantamento e localização de todos os bens patrimoniados da instituição militar que estejam na posse do militar ausente. Quando a gente vai mudar de unidade, a gente não tem que fazer aquele nada consta. Vai verificar lá. Ó, tem arma da carga, tem algema da carga, tem OC da carga, tem placa da carga, tem munição, tem carregador com esse militar. Então, esse termo de inventário é o levantamento e localização de todos os bens patrimoniados
da instituição militar, no caso aqui a PMMG, tá? Que estejam na posse do militar ausente. Materiais esses deixados para trás ou extraviados com ele, né? Por sua consequente arrecadação. A formalização dessa diligência se dá por meio do termo de inventário, que será lavrado pelo encarregado da IPD e testemunhado por duas pessoas idôneas que também assinarão o termo. Em seguida, nós temos o termo de juntada. O termo de juntada, nós que somos sargentos, né, os tenentes aí da instituição militar, os oficiais, os sargentos, sabem muito bem o que é um termo de juntada, né? Poderá surgir a necessidade de se juntar documentos nos atos que não foram elaborados pelo encarregado. Tá? Então, nessa senda, a demonstração das faltas do militar ausente no período de graça poderá ser feita pela juntada das cópias de todas as comunicações disciplinares elaboradas no respectivo período, acompanhadas, obviamente, das cópias das respectivas escalas de serviço. Outro documento que também deve ser juntado aos autos é o extrato de registros funcionais AF do militar ausente, ok? Então, tudo é o termo de juntada, tudo que não foi produzido pelo encarregado deve ser juntado aos autos, comunicações disciplinares, né? As escalas de serviço do militar ausente, né? E o extrato de registros funcionais. Parte da deserção. Comunicação formal de que o crime de deserção foi consumado. Obviamente, a parte de deserção será feita quando está consumada a deserção. Seja a deserção propriamente dita, seja a deserção assimilada, seja a deserção por simulação de incapacidade física, física ou mental, né? Seja a deserção por evasão ou fuga, seja a deserção por não se apresentar, né? A deserção especial, né? Então, a parte de deserção tem que estar nos autos, tá? Então, o militar responsável em lavrar a parte de deserção será o encarregado da EPD, que anunciará de imediato a consumação do referido crime ao seu comandante de unidade. Recebido o anúncio, o comandante de unidade marcará com a máxima brevidade possível a data, hora, local para a realização do próximo procedimento da IPD, que é a lavratura do termo de deserção. Fica evidenciado que a parte de deserção ensejará na lavratura do termo de deserção. Então, primeiro tem a parte de deserção, seguida do termo de deserção, também assinado pelo encarregado da IPD, assinado pelo comandante, duas testemunhas idôneas e tem finalidade de questão de prova isso aqui, tá? Marca esse slide aqui, que isso aqui é questão de prova certeira. Para que serve o termo de deserção? Para qualificar o desertor, elencar as circunstâncias da deserção e descrever as providências administrativas decorrentes que serão adotadas pela seção administrativa da unidade ou seção equivalente, tá? As circunstâncias da deserção. Importante elencar que o termo de deserção deve conter as seguintes informações: data da falta injustificada, data, hora da parte de ausência, data da parte de deserção, data, hora da consumação da deserção e a listagem dos bens da carga que estavam na posse do militar desertor e que não foram arrecadados pelo encarregado do IPD durante a realização do inventário, tá? As medidas a serem adotadas pela seção administrativa. Seção administrativa tem medidas? Tem. Quais são? A atualização da situação funcional do militar desertor no sistema informatizado, publicação em boletim com as seguintes pressas: par de ausência e termo de deserção, oficialização ADRH para publicação em boletim da corporação do ato administrativo de agregação do militar desertor e bloqueio de pagamento do militar desertor. Então, a seção administrativa tem funções que precisa desempenhar, né? Então, o termo de deserção somente poderá ser confeccionado após a consumação do crime, obviamente, sob pena de se afastar o tipo penal militar ora violado, ok? Adotou-se todos os procedimentos previstos na IPD? Encerrou os trabalhos? O encarregado remete via ofício os autos originais ao comandante da unidade. Prazo do IPD? Prazo. Nós sabemos, Polícia Militar adora cobrar isso em prova. Adora isso aqui. Mais uma questãozinha. Prazo para elaboração da IPD: 10 dias corridos. Prazo para elaboração da IPD:
10 dias corridos, ok? Contados da data de recebimento do despacho instaurador por parte do encarregado, prorrogáveis por 5 dias corridos. Então, prazo da IPD, 10 dias corridos, prorrogáveis por mais 5 dias corridos. Questãozinha de prova nata também, senhores, também. Ofício de remessa. O comandante de unidade deverá remeter ao juiz militar os autos da IPD e as cópias dos boletins que publicaram a parte de ausência, o termo de deserção e o ato administrativo de agregação do militar desertor. Por fim, a remessa dos autos ao juiz militar deverá ocorrer em meio digital, permanecendo os autos originais em arquivo na unidade da PM ou do bombeiro militar. Padrão? No próximo bloco, nós vamos falar da apresentação voluntária do militar ausente antes da configuração do crime de deserção. Até daqui a pouco.